Olá! Hoje a gente vai desvendar uma atualização que está literalmente mudando o jogo da análise de dados para engenheiros e desenvolvedores. Vamos falar do DuckDB 1.5. Este é o Compilando o Futuro, um oferecimento da MS Tech. Eu sou o Algorito e hoje vamos mergulhar fundo no que faz o DuckDB 1.5 ser tão especial. Se o seu dia a dia envolve lidar com dados, otimizar queries, criar pipelines, bom, então fica aqui que essa análise foi feita pensando em quem põe a mão na massa. Pensa comigo por um instante. A gente sempre ouve falar da velocidade na análise de dados, mas a realidade, muitas vezes, é outra, né? É a complexidade, a espera, a latência de data warehouses gigantescos. Você tem que mover os dados para a nuvem, esperar a mágica acontecer lá e depois trazer o resultado de volta. Leva tempo. A dor que o DuckDB veio curar é exatamente essa: fazer análise pesada, mas localmente, no seu computador, sem servidor e, o mais importante, sem espera. Para a gente entender de verdade o tamanho do impacto da versão 1.5, preparei um roteiro. Primeiro, a gente vai falar sobre essa revolução da análise local. Depois, vamos dar uma espiada na arquitetura por trás da mágica do DuckDB. Em seguida, mergulhar na grande estrela da vez, a variegata, e entender o que é o tal desempenho empático do SQL. Para fechar, exploramos o ecossistema e damos uma olhada no que o futuro reserva. Vamos nessa? Ok, primeiro ponto da nossa jornada. E é sobre uma verdadeira mudança de paradigma. Sabe aquela ideia de que, para fazer algo sério com dados, você precisava de um servidor gigante, de um cluster? Pois é, a gente está vendo o poder computacional voltar para a nossa máquina, para o nosso colo. E aqui está o pulo do gato. O DuckDB não é um programa que a gente instala e deixa rodando em segundo plano. Ele vive dentro da nossa aplicação. Seja em Python, em R, em Java, não importa. Essa natureza, que a gente chama de embutida ou in-process, simplesmente aniquila a latência de rede. Aquele tempo de ida e volta da informação, que é o grande vilão dos sistemas tradicionais, aqui simplesmente não existe. É por isso que a analogia do SQLite para análise é perfeita. É um canivete suíço para análise de dados, super poderoso e sempre ali, à mão. Tá, mas como ele consegue ser tão rápido assim? Não é mágica, é pura engenharia de altíssimo nível. E tudo isso se apoia em 3 pilares, 3 ideias fundamentais que dão toda essa performance para ele. Então, vamos quebrar esse segredo. Primeiro, como a gente já viu, ele é embutido. Zero rede, zero espera. Segundo, armazenamento colunar. Pensa assim: se a sua tabela tem 100 colunas e a sua query só precisa de 2, ele vai ler apenas essas 2. Ele ignora completamente as outras 98. É uma economia de leitura absurda. E terceiro, o processamento vetorizado. Em vez de processar os dados linha por linha, que é lento, ele processa em blocos, em lotes, de uma vez só. Isso aproveita a CPU de um jeito que os métodos tradicionais simplesmente não conseguem. E olha só que interessante essa tabela, porque ela posiciona o DuckDB de uma forma única no mundo. Dá uma olhada na coluna do meio, dos sistemas como o Snowflake. Latência de rede alta, transferência pesada de dados é o preço do distribuído. Agora, olha para a direita, o SQLite. Também embutido, latência zero, mas o armazenamento orientado a linhas, péssimo para análises. O DuckDB fez algo genial. Ele pegou melhor dos dois mundos: a latência zero de um sistema embutido com a força do armazenamento colunar de um data warehouse gigante. Ele criou uma categoria própria. E tudo isso que a gente viu nos traz direto para a versão 1.5, que tem um apelido de variegata. A grande missão desse lançamento foi encarar um dos maiores pesadelos de quem trabalha com dados hoje em dia, a bagunça. Mais especificamente, aqueles dados semi-estruturados tipo JSON. Antes da versão 1.5, trabalhar com o JSON era doloroso. A gente guardava ele como um blocão de texto e toda santa vez que uma query precisava de uma informação lá de dentro, o motor tinha que ler e analisar aquele texto todo de novo. Era lento, ineficiente, um desperdício. A grande revolução aqui é um novo tipo de dado, o variant. Agora, quando a gente ingere um JSON, o DuckDB é esperto. Ele despedaça essa estrutura e já guarda cada pedacinho em colunas binárias, super otimizadas. Cara, isso muda tudo. E qual o resultado prático disso? Estão prontos? Análises em dados JSON ou qualquer dado semi-estruturado podem ficar até 100 vezes mais rápidas. É isso mesmo, 100 vezes. Não é um ganho de 10%, 20%, é uma ordem de magnitude diferente. O que antes levava minutos, agora acontece em um estalar de dedos. Tudo porque o motor não precisa mais ficar lendo e relendo o texto. Agora, vamos para a segunda grande frente de inovação dessa versão, que é uma coisa que os desenvolvedores batizaram de um nome muito legal: desempenho empático.
A ideia aqui é simples. E se o banco de dados fosse inteligente o bastante para entender o que a gente quer fazer, mesmo que o nosso código SQL não seja o mais perfeito do mundo? Resumindo, é o banco de dados trabalhando do nosso lado. Ele olha para o nosso SQL, identifica as partes que poderiam ser mais rápidas, as partes redundantes, e reescreve tudo por baixo dos panos para rodar do jeito mais eficiente possível. E o melhor, a gente não precisa mudar uma linha sequer do nosso código. É o DuckDB silenciosamente corrigindo as nossas falhas de performance. Vamos ver uns exemplos práticos. Pega uma query simples para achar o valor mínimo ou máximo de uma coluna. Antes, o DuckDB tinha que ler a coluna inteira para descobrir. Agora ele é mais esperto. Ele vai direto nos metadados dos blocos de dados que já tem essa informação resumida. Resultado, uma tarefa simples que fica até 18 vezes mais rápida. E melhora. Sabe aquelas tarefas de tirar duplicados ou achar o top N de alguma coisa? O motor agora tem atalhos internos para evitar um monte de cálculos intermediários que eram super caros. Ele pula direto para o resultado. O ganho de performance aqui é absurdo, pode chegar a 70 vezes. Agora, essa otimização aqui é genial. Se a gente tem uma query complexa que, sem querer, faz o mesmo cálculo ou filtro várias vezes em partes diferentes, o novo motor percebe isso. Ele não é bobo. Ele executa aquela parte uma única vez e reutiliza o resultado. Isso pode cortar a carga computacional em até 80%. É muita coisa. E para fechar essa sequência de performance, vamos falar dos joins complexos, que são muitas vezes o terror de qualquer banco de dados. O DuckDB 1.5 expandiu de forma massiva o uso do seu algoritmo de hash join, que é ultra eficiente para cenários que antes não eram possíveis. O resultado é que joins mais cabeludos estão rodando até 10 vezes mais rápido. Ok, a gente já viu que a performance é brutal. Mas um sistema de dados hoje em dia não vive sozinho numa ilha, certo? Ele precisa se conectar, ser fácil de usar. E a versão 1.5 também trouxe uma série de melhorias que mostram que o DuckDB está amadurecendo e se tornando uma plataforma completa. O que isso significa no dia a dia? Bom, agora tem um novo parser de SQL que permite uma sintaxe mais flexível, mais intuitiva. Ficou muito mais fácil consultar vários arquivos de banco de dados de uma vez só, como se fosse uma coisa só. O suporte completo para a escrita no Azure coloca o DuckDB no mesmo patamar dos grandes provedores de nuvem. E, claro, as integrações com o ecossistema que a gente ama, como Python, R e DBT, estão cada vez mais redondas e rápidas. E assim, a gente chega ao final da nossa análise. O lançamento do DuckDB 1.5, o Variegata, não foi só mais uma atualização com algumas melhorias. Foi, na verdade, um salto de qualidade, um passo que consolida de vez a posição dele no mercado de dados. Essa citação do relatório que a gente analisou, para mim, resume tudo perfeitamente. O que começou como um projeto de pesquisa acadêmica, quase um experimento, virou gente grande. Hoje, o DuckDB é uma peça central na arquitetura de dados de empresas gigantes, provando que a análise local, quando bem feita, pode sim superar a performance de clusters enormes e caros. Então, para a gente amarrar tudo e levar para casa, o que o DuckDB 1.5 entregou? Primeiro, uma aceleração absurda para dados bagunçados com o tipo variant. Segundo, uma otimização automática de SQL que nos poupa trabalho. Terceiro, as operações do dia a dia ficaram ordens de magnitude mais rápidas. E quarto, o ecossistema ao redor dele está mais forte e conectado do que nunca. Tudo isso já é incrível, ainda serve de base para o que vem por aí. E eu quero deixar uma reflexão no ar. A gente está testemunhando o começo de uma era onde a análise de dados realmente complexa, com volumes gigantescos, pode acontecer de forma instantânea em qualquer máquina. Se a gente derruba de vez essa barreira da performance local, que novas aplicações, que novas descobertas, que novos insights se tornam possíveis? O que a gente vai construir com esse poder? Toda essa nossa conversa foi baseada no Relatório Analítico de Arquitetura e Inovações DuckDB 1.5. Eu sou o Algorito e a gente se vê na próxima edição do Compilando o Futuro. Até lá!